E aí, gente, vai iniciar isso aqui. Hoje, brevemente, esse é o último vídeo desse ano. E eu vou falar o que foi feito até agora esse ano e o que eu pretendo fazer no ano que vem, né? Então, por exemplo, quando que eu pretendo fazer o curso do Vomise, por exemplo. E outros cursos na escola austríaca, né? Então, eu vou citar aqui brevemente. Mas, basicamente, teve muitos cursos no canal esse ano. Como Reinforcement Learning, recentemente. Teve sobre inteligência artificial geral, economias sintéticas, filosofia platônica, todos esse ano. No podcast teve bastante coisa sobre economia da Rússia. O curso de computação quântica começou e terminou esse ano. O curso de Rothbard também, sobre o Conceived and Liberty, que é o livro dele, para a economia. Teve vários cursos esse ano, vários temas foram abordados e pretendo continuar isso, né, obviamente, de graça. Eu acredito, eu aprendi muito fazendo o curso no Coursera, no dx.org e outras plataformas da gringa que fornecem de graça. Então eu pretendo continuar fornecendo de graça os cursos, quanto Deus permitir, né? E além disso, os livros, né? Os que foram publicados esse ano é o Princípio Econômico volume 4. Eu falei bastante sobre a história da Terra-média de Tolkien, né? Então, History of Middle-earth. Eu li todos os Senhor dos Anéis, que eu não tinha lido todos ainda. De Hobbit, de História da Terra-média, li Nature of Middle-earth. Livro, assim, tem mais livro pra ler, que eu ainda tenho, que eu já tenho, né? Mas basicamente eu escrevi um comentário econômico com base nesses livros, né? Então, Silmarillion também, que é muito bom. Assim, a economia de Tolkien começa no Silmarillion. Então não tem como. Se você quiser, por exemplo, ler um pouco de Tolkien aqui, que eu já escrevi sobre Tolkien, eu escrevi no Voz Impressa. Eu escrevi no Voz Impressa bastante. Eu creio que tá na quarta edição, se não é quinta. Não lembro exatamente. Se você for publicando aqui, vendo aqui, tem uma parte aqui que eu escrevi sobre Tolkien. Economia da Terra-média, né? Tá por aí. Eu estou publicando bastante no Voz Impressa, né? Que é o site aí do Alta Linguagem, Miorin, Malboro. Então tô escrevendo bastante artigos, bastante sobre economia em games, por exemplo, falei sobre Game Pass recentemente. Falando também sobre logística no mercado aqui, com exemplos no mercado de games, né? Esse daqui, por exemplo, eu creio que eu usei exemplos no mercado de games. Então, tá bem legal, né? Também falei sobre política sintética recentemente. Enfim, então eu tô publicando diariamente. Hoje eu provavelmente vou publicar mais uma coisa. Eu tô sem ideias. Eu vou escrever hoje no Voz Impressa, né? Talvez eu nem escreva. Mas se eu tiver uma ideia, eu vou publicar aqui. Mas, enfim, tá de graça. Vou entrar no site, tá na descrição. Então eu escrevi esse comentário, já tá publicado. No Estudo da Terra-média, é o último capítulo do livro. Depois eu vou falar do que eu pretendo escrever mais sobre política sintética no ano que vem. Que esse ano não vai dar. E basicamente o livro do Princípio Econômico e do Resquício da Natureza Divina foram os que demoraram um ano pra terminar. Então, tô tendo que ler bastante coisa. Joe Owens, eu lendo aqui, por exemplo. Vou mostrar depois também, mas um comentário aqui começando o comentário da Instituta de Calvino. O livro sobre predestinação de Agostinho também que tem aqui, ó. Que é mais pra baixo, na verdade. Então, livro de Agostinho de predestinação. Depois também buscar a versão em latim pra depois citar durante o comentário. Joe Owen também. Por exemplo, a doutrina dos certos perseverantes. Sobre arminianismo também, outro livro que ele escreveu. Então, isso daí é que eu vou aumentar, né? Que eu vou escrever ainda, né? Eu tô apenas lendo. Então, tanto Black Mungá quanto o Resquício da Natureza Divina que eu vou aumentar esse ano. O Princípio Econômico provavelmente não. Provavelmente vai ficar pro ano que vem, eu já falo mais sobre isso posteriormente. Mas basicamente é isso que é o foco até o fim do ano.
tu pode ver que tem uma introduçãozinha, né? Eu até cito, por exemplo, Asimov um pouco, Warhammer 40k, inspirações pra esse livro, né? All You Need Is Skill, que é meio mecha, né? A capa é do Takeshi Obata, que é o ilustrador de Death Note e outros mangás também, como Bakuman. Então, basicamente é uma... Tem bastante economia, tem bastante política e tem bastante ideias que eu vejo em ficção científica, como Esfera de Dyson, Pontes de Einstein Rose, que basicamente é um buraco de minhoca, né? A gente não sabe se existe. Mas na ficção tudo pode, né? Então, basicamente, o poema épico e sci-fi. E eu vou aumentar, né? Então, esse ano, provavelmente, eu vou tirar umas 50 páginas nesse livro. Então, é lá pra perto de 200, né? Não sei exatamente, porque eu vou escrever ainda. E essa é uma das razões que eu não vou publicar mais vídeos esse ano. Porque eu tenho que terminar isso. Então, o princípio econômico eu já terminei. Do princípio econômico, eu vou aumentar, não esse ano, talvez. Eu tava pensando em aumentar esse ano. Mas eu tô pensando em fazer eu já tenho os livros já. Com um comentário do Record of Lodoss War. Eu até baixei o jogo do Dreamcast. Eu tô jogando já. Não tem nada a ver com o livro, mas enfim. Eu tô no volume 2 ainda. Tava tipo, fazendo anotações sobre sobre esse livro 2. E já vi que realmente tem bastante economia. É meio que o RPG da vida. Muito inspirado em Senhor dos Anéis também. E tem muitas ilustrações muito bem feitas e tal. Dá pra ver pela capa aqui. Tem anime e tudo. Mas eu vou usar o ponto de vista canônico. Obviamente o que o autor escreveu é melhor. Que é o Ryo Mizuno. Do que o anime, etc. Então eu vou escrever sobre todos. Não exatamente todos. Por exemplo, as Crônicas de Lodoss. Então, tem uma parte que é um arco só sobre isso. Depois tem outras histórias posteriores, né? Eu não sei se eu vou escrever sobre todas, mas... Das crônicas em si, eu vou escrever, com certeza, né? Então... Tô com a versão em inglês e provavelmente eu vou... Logo... Escrever sobre, né? Aí eu não sei se eu vou adicionar isso no... Princípio Econômico no volume 4. Eu só crio um novo Princípio Econômico no volume 5 e coloco esse comentário, né? Que eu ainda vou escrever. E eu já vi que tem bastante relação de economia, assim. No começo você já tem uma explicação geográfica ali. Tem implicações do ponto de vista de produção ali, consumo no mapa ali que é mostrado no começo do livro, etc. Tem sim relações econômicas. E também eu já tenho todos os livros e vou escrever sobre The Legend of Galactic Heroes, né? Que muita gente gosta. Por sinal, eu descobri sobre no Discord em outra linguagem, né? Teve um cara lá que falou sobre, eu curti, vi o anime um pouco. Só que eu não vou usar o anime como base, né? Pra esse comentário, eu vou usar a novel, né? Que é mais canônica também. Então, do Yoshiki Tanaka. Tradução do Daniel Huddleston. Eu já tenho todos os volumes. E eu vou também falar sobre... Aqui é muito mais economia mesmo, porque aqui é economia mais pura possível e imaginável. Política, que é só sobre isso. A série. Então, eu já tava no volume 1. Provavelmente... Então, com certeza vai ser pro ano que vem. Então, tanto um comentário da política sintética do Record of Lodoss War e um comentário da política sintética de todos os volumes do Legend of Galactic Heroes. Então, isso é uma coisa que, se Deus permitir, eu escrever no ano que vem sobre, né? Sobre política sintética, por exemplo, aqui no Voz Impressa, eu escrevi na edição 9 aqui algumas coisas de política sintética. Por exemplo, eu escrevi sobre política sintética de Avatar Land Aang. Eu tava assistindo um anime recentemente e eu falei, cara, eu vou escrever sobre. Eu tinha escrevido em livro já, mas eu não escrevi com todo detalhe, né? Então aqui fala sobre geografia, moeda, biblioteca de Washington, com citações da Netflix, né? Eu tava vendo na Netflix. Do anime em si, né? Então eu realmente... Eu já vi isso aqui 1 milhão de vezes, né? Então, tipo... Mas basicamente, eu vejo isso daqui desde criança, então... Faz uns quase 20 anos que eu vejo esse negócio. Não sei se tem 20 anos exatamente, mas enfim. Li os quadrinhos também, mas nem lembro muito dos quadrinhos, mas enfim. Talvez podia ter mais, mas enfim.
Política sintética é um tema que eu gosto bastante. E eu tenho até escrevido sobre esse tema um pouco no Voz Impressa. E no Voz Impressa eu tô escrevendo sobre bastante coisa aqui, né? Principalmente sobre o mercado de games também, né? Então eu falei sobre logística, por exemplo. Questões até de matemática aplicada em logística. Tudo de graça, aqueles artigos novos impressos, vou deixar na descrição pra quem quiser ler. Todos os artigos estão com escritório Areia. No caso são meus, né? Os que são outros autores, obviamente não sou eu, né? Então, recomendo muito pra quem curte economia e ciência da computação, porque eu tô falando por conta desse tema. Desses temas, né? Não sei se. Talvez eu escreva hoje também um artigo, né? Basicamente eu tô publicando aí diariamente aí no Voz Impressa, né? Diariamente naquelas, né? Às vezes não. Então, resumo até aqui, né? Aumentar esse livro Bakemonger. Aumentar o resquício da natureza divina volume 7. Eu vou até mostrar um pouco o começo. Eu até fiz um breve, assim, breves anotações sobre as institutas, né? Breve não, na verdade, né? Fiz anotações sobre as institutas de Calvino, porque eu vou fazer um comentário em Calvino. De Agostinho, né? Li o livro do Agostinho sobre a predestinação contra o pelágio. Eu também tô fazendo... Já terminei, na verdade. Eu vou fazer um comentário sobre. O livro do John Owen aqui também, né? Sobre arminianismo e etc. também eu já terminei. Vou fazer comentário. Eu tô agora do John Owen, esse daqui, né? A doutrina da perseverança dos santos, né? Também é muito bom. O John Owen cita muito grego e latim, né? Irrita um pouco. Quebra muito a linha de raciocínio. O grego de boa pra ler, mas... Latim, tipo... Esse aqui, por exemplo, eu não sei o que é não. Em latim. Aqui eu sei que tem a ver com... arrependimento, né? Mas... grego é mais fácil de ler. Pra mim, pelo menos. Mas o latim que o Owen cita é muito difícil. Eu vou dar uma pausa nesse livro porque realmente é muito... desgastante, né? Esse do John Owen. Então... vou aumentar esse livro aqui, né? Vou ter o dobro de páginas. E... basicamente é isso, né? Agora ideias, né? Eu posso escrever, talvez, começar esse ano. É o Yushi, né? Que é esse posterior a esses livros aqui. Sword Blood Dancer, etc. Esse posterior no sentido... a história é antes, mas ele vai ser uma série de 12 volumes. Cada apenas desse personagem associado a esse livro aqui, né? A história do Rei Lich e tal. E basicamente o personagem mais forte de toda a saga. É o personagem que eu explorei nesse livro aqui do Ornamu, brevemente. No último poema do livro. E eu provavelmente vou escrever. Tem até a capa aqui. Provavelmente vai ser essa capa do livro, né? Não sei exatamente, mas provavelmente vai ser essa capa. Eu tô pensando aí em escrever esse livro esse ano, depois de terminar o Bakemonger. Vai ser umas 50 páginas adicionadas. E enquanto eu ainda tô lendo ainda as coisas que eu vou adicionar no princípio econômico, né? Tô lendo livros ainda. Depois, porque, por exemplo, isso aqui é tudo book de anotação, né? Então isso aqui não é o livro o que vai ser adicionado, né? Aqui é a anotação. E aí eu vou fazendo um comentário usando essas anotações, né? E assim a forma mais fácil, eu acho, pra fazer. Então, basicamente isso vai... cara, se eu só ler os livros que eu tenho que ler de teologia, já é suficiente pro mês inteiro. Ainda tô escrevendo por vez impressa e... ainda tenho que terminar o Bakemonger e depois no meio tempo, né? E depois escrever esse Yushi, né? E esse livro de economia, provavelmente em games, né? Falando sobre criação de empresas, história da Nintendo, coisa do tipo. Falar de hack de consoles, falar sobre ações econômicas de loja de games, de games retrô. Falei sobre isso recentemente no Voz Impressa em vários artigos. Desses aqui, todos eu falo sobre games também. Tô citando muito games, todos os artigos que eu... um tema que eu tô analisando do ponto de vista econômico, até escrevi um livro sobre. Praticamente todos aqui eu cito esse tema vagamente, né? Então eu tô pensando em escrever um livro sobre economia em jogos, né? Então, não sobre história apenas, por exemplo, falar sobre, por exemplo, Príncipe da Pérsia, o jogo,
da Ubisoft, mas como que funciona a criação de um jogo, como que é funciona o investimento, custos operacionais, etc. Relações de mercado, quanto ele pode influenciar o mercado em relação à empresa. Então, aqui é uma ideia, né? Talvez no ano que vem, daqui 2 anos, eu cumpra essa ideia, né? Mas essa eu vou começar esse ano. Vamos ver se o primeiro volume fica pronto aí no começo do ano que vem. Não tenho certeza. O que importa primeiro é aumentar isso aqui, continuar a pesquisa de teologia, que é esse aqui. São as duas coisas principais. Depois escrever esse. Sobre canal, né? Eu vou fazer o curso do Mises ainda no começo do ano que vem. Todos os livros. Então se eu pesquisar aqui, Mises Books, eu pretendo fazer sobre todos. Começando com a Capitulação Humana, que é o maior. Já começar com o Colosso já de uma vez. Então é meu favorito, por sinal. Depois eu vou talvez com Lucro e Perda, Problemas Epistemológicos na Economia. Eu vou depois randômico. Burocracia é mais chatinho, provavelmente vou deixar para o último. Então eu vou falar sobre todos os livros de Von Mises. Vai ser um ano que eu quero ficar bastante em cursos de escola austríaca, né? De IA também, né? Às vezes cansa ficar ensinando sobre IA. Por exemplo, eu não vou publicar hoje, esse ano talvez, o curso, a última aula sobre Reinforcement Learning, que é a aula 25, mas fica pro ano que vem, né? Eu vou comprar um fone melhor. E aí eu continuo as aulas pra esse fone aqui, tá possível, né? Eu tô gravando esse vídeo umas 4 vezes. O fone tá dando chiado, tá? Vou ter que comprar outro fone de todo jeito. Microfone, né? Um profissional mesmo. Aí eu termino essa aula, por exemplo, e continuo aulas para economia. Mas também eu prometi com o Aristóteles anteriormente também. Eu vou vendo o que eu vou dando de aula, conforme Deus permitindo. Mas basicamente é isso, né? Eu tenho livros para terminar esse ano, Braquimonga e Resquícios da Natureza Divina. Fazendo ainda anotações ainda. Tem que ler livro de Armini, etc, para terminar isso. E vou continuar escrevendo no Voz Impressa, né? Então se você quiser ler coisas que eu tô escrevendo sobre recentemente, né? Então eu recomendo que você venha aqui, né? Pode filtrar também artigos anteriores, né? Até de outros autores. Então, tô escrevendo aqui bastante nesse tema. E é isso. Então, acompanha lá os artigos no Voz Impressa. Eu tô publicando de graça no momento. E os vídeos voltam no ano que vem. Mas eu tenho já ideia do que eu vou publicar, do que eu vou fazer de aulas no futuro. Então basicamente isso.